Bom dia, meus amados. Hoje, dia 22 de outubro de 2025, estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Que Deus possa te abençoar, você que se inscreveu no canal, que Deus te abençoe a sua vida e você possa receber também esse mesmo chamado, se inscrevendo, me ajudando no canal. Não tem custo de nada, é somente para você ajudar eu pregar o Evangelho. Eu dependo de você para me pregar a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. No livro de Lucas, no capítulo 1, nós vamos falar hoje, rapidamente, sobre o anúncio do nascimento de João. Louvado seja o Senhor. A partir do versículo 6. Lucas 1, do versículo 6. E era ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o versículo 9, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Vou pular para o versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Louvado seja o Senhor. Amado, em rápidas palavras, eu quero te falar nesse dia de hoje que nada é impossível para Deus. Eu não sei qual foi a promessa que Deus fez na sua vida, você que vai estar comigo nessa live. Eu não sei qual tipo de promessa que Deus te fez, mas a promessa que Deus faz, Ele cumpre. Nós estamos lendo um texto de uma profecia da palavra de Deus. Para mim, a maior profecia é a palavra. Essa palavra aqui é a profecia que não falha. O homem pode até profetizar e muitas vezes, por emoção material, falhar, mas a palavra de Deus é palavra que não falha, é palavra revelada. E nós lemos um texto aqui que Zacarias, ele era avançado em idade, Isabel, sua mulher, era avançada em idade. Para ele, para Zacarias, não tinha nem condições de Isabel ter filhos, mas a promessa de Deus, ela não para. Ela não termina. Quando Deus promete, Ele cumpre. Nós lemos um texto no versículo 13, que quando o anjo apareceu a Zacarias, ele falou assim: Zacarias, a tua oração chegou diante de Deus. E ele trouxe a resposta em que Zacarias estava precisando. Se você acompanhar essa palavra aqui, amado, você vai sentir que o nosso Deus, ele é um Deus soberano. Tudo pode falhar, o homem pode falhar, mas a palavra de Deus, ela não falha, ela se cumpre. A cada instante de nossa vida, a palavra se cumpre. Eu não sei qual foi a idade que Zacarias, ele orou ao Senhor. Talvez na juventude, talvez jovem, quando conheceu Isabel. Talvez ele tinha um projeto, um raciocínio de ter filhos, gerar filhas. Mas nós lemos um texto que ele, na realidade, quando ele estava lá dentro do altar, lá dentro do templo, para oferecer o incenso do Senhor, a multidão estava lá fora. No versículo 10, a multidão estava lá fora, aguardando a resposta. Porque antigamente, amado, o povo não tinha o privilégio que nós temos hoje no século 21 de entrar no templo, ouvir a palavra de Deus e sair glorificando o Senhor pela palavra que Deus revelou, que Deus falou através do profeta, através do pregador. Mas eles antigamente ficavam lá fora do templo esperando a resposta de Deus. Cada um tinha um pensamento, cada um tinha um pedido. Talvez eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje para pessoas que estão precisando a porta de emprego se abrir, está precisando a causa da justiça se encerrar e acabar e ter a vitória. Talvez eu estou falando aqui nesse vídeo de hoje com pessoas que vai sentir
o desejo, que sente o desejo de falar assim, eu quero ouvir Deus falar comigo. E mudaria a procurar através de vasos daqui e dali, mas a palavra de Deus é a palavra fiel. Essa é a maior revelação, amado. Eu creio que Deus, nessa manhã de hoje, nesse dia de hoje, Ele pode transmitir a mensagem para o seu coração. Você que vai estar comigo nessa live, você possa abrir seu coração e fazer igual Zacarias fez. Quando ele ouviu a voz do Senhor, quando o anjo apareceu à direita do altar e falou, Zacarias, a tua oração chegou até o trono de Deus e eu trago a resposta. Se você ler aqui no capítulo de Lucas, no capítulo 1, você vai ver que no versículo 19, o nome desse anjo, ele se declarou para Zacarias, falou, olha, eu sou Gabriel e eu venho diante da sua face para falar contigo a resposta que Deus mandou você para falar através da tua oração. Ela chegou até o teu trono, porque, amado, nós lemos o versículo que eles eram ambos justos perante Deus. Então, amado, você possa nesse instante guardar essa palavra no seu coração. Que o Espírito Santo ele possa abrir a sua mente, o seu entendimento, e você possa ver os sinais se cumprindo. A Bíblia fala que quando Zacarias recebe aquela ordem, aquela revelação de Deus, ele ficou tão turbado que ele disse, olha, é impossível, eu sou velho, avançado de idade, Isabel, minha mulher, é estéril e também é avançada de idade. Mas houve um sinal. Houve um sinal. O anjo falou, olha, Zacarias, tu vai ficar mudo e só vai se cumprir, você vai só falar quando você cumprir o que está acontecendo aqui. Quando Zacarias saiu do templo, a multidão lá fora esperando, como nós lemos no versículo 10, a multidão esperando lá fora, Zacarias somente fazia assim com a mão, acenava. Talvez assim, esse sinal aqui, dizendo que fechou a boca porque o anjo apareceu. Você possa guardar essa palavra no seu coração, não vou prolongar no vídeo. Se Deus permitir, nós vamos estar falando no outro vídeo o nascimento de Jesus, nós estamos falando do nascimento de João. E vamos falar do nascimento de Jesus. Glória a Jesus. O irmão Fernando ele sempre fala assim, eu estou vendo a sua escola dominical. Então, por isso eu senti desejo no coração de colocar essas palavras aqui. Talvez eu vou dar sequência no outro vídeo com poucas palavras no nascimento de Jesus, tá bom? Nós estamos falando do nascimento de João. Que Deus te abençoe e você possa guardar essa palavra no seu coração. Olha com a tua mente espiritual. Olha para o alto. Jesus está voltando. Ele vai vir buscar a sua igreja. E se eu estiver fora do caminho do Senhor, se eu abandonar o caminho do Senhor, eu não vou entrar no reino de Deus. Mas se eu permanecer firme, como lá em Apocalipse fala, se eu guardar até o final, ninguém toma a minha coroa, mas eu tenho que permanecer firme na presença e nas promessas de Deus. Creia nessa palavra, recebe dentro do seu coração e sejam bem-vindos no canal do Senhor do Rei. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.